Olá, está no ar o Negócios e Soluções, sua revista eletrônica semanal que mostra problemas e aponta sugestões para quem vive no mundo dos negócios. No programa de hoje você vai ver: vender malhas no verão ou ir para o parque no inverno? Empresários contam o que fazer nos meses de baixa temporada para manter a empresa funcionando. Ter vendedores com a cara da loja. Esse foi o chamariz para atrair clientes e vender mais. Falta de tempo e medo da violência urbana fazem com que as pessoas fiquem mais em casa. E com isso, em vez de ir a festas, as pessoas contratam empresas que levam a festa para casa. Esta loja em Mirassol, no interior de São Paulo, é especializada em tamanhos grandes, mas as potenciais clientes não passavam da vitrine. Até que a proprietária teve uma ideia. Contratou uma vendedora com o mesmo perfil de suas clientes. Logo que eu abri, na verdade eu não ia colocar funcionário, mas precisei, porque fiquei internada logo no início, aí precisei ter. Então a primeira pessoa foi uma amiga e ela é bem magrinha, sabe? E aí ela atendia bem, muito simpática, mas eu comecei a perceber que as clientes não queriam ser atendidas por ela, porque ficavam constrangidas, principalmente as bem gordinhas. Aí quando ela foi trocar, né, que ela foi sair, eu pensei, eu preciso contratar agora, mas eu quero contratar uma pessoa que seja a cara da loja. Tem que ser gordinha. O consumidor compre mais vezes e sempre da sua empresa é uma situação que só vai acontecer se o atendimento for realmente eficiente. Aproveite a vantagem que só a pequena empresa tem, que é a proximidade e a interatividade com o cliente, que facilita o desenvolvimento de relações pessoais lucrativas e duradouras. De 18 a 21 de fevereiro acontece a ABIMAD, Feira de Móveis e Artefatos de Alta Decoração. Vai ser no Centro de Exposições Imigrantes, em São Paulo. E se você tem uma boa história de empreendedorismo, escreva para nós. Sua empresa pode se tornar uma das reportagens aqui do programa Negócios e Soluções. O e-mail é sebrainatv@sebraesp.com.br. E no próximo bloco você vai ver o que fazer para manter a empresa funcionando na baixa temporada. Empresários contam como lidar com a sazonalidade. Sol, mar, praia lotada, verão, alta temporada para quem tem negócios no litoral. É época de ganhar dinheiro e compensar o movimento fraco do inverno. O dono deste parque de diversões sabe muito bem disso. Mas mesmo ganhando dinheiro, nem tudo é tão divertido. O empresário precisa estar preparado para os problemas que surgem quando aumenta e muito a demanda. A cidade inteira não tem troco, então esse é um dos problemas. Outro problema é mão de obra. Você tem que treinar as pessoas para a alta temporada, mas não necessariamente as pessoas que você treinou durante um ano de baixa temporada, elas vão estar trabalhando na alta temporada com você, porque tem muito emprego na região. Quem tem um negócio sazonal sabe que é preciso criar ações diferentes na época de vacas magras. Contenção de gastos, melhorar, assim, maximizar os gastos que você faz em relação a propaganda, marketing, funcionário, investimentos e parcerias. Sem sombra de dúvidas, parcerias juntos à prefeitura, colégio, festa de aniversário. A sazonalidade afeta todo o empreendimento em maior ou menor grau. Ao contrário do que acontece no litoral, quem tem negócios na serra vive no verão a chamada baixa estação e também precisa aprender a se planejar para não perder o fio da meada. Nesta malharia, uma das estratégias para reduzir o impacto da baixa temporada foi investir nas malhas de verão. Hoje está em 20% da nossa capacidade. E começamos a participar disso, da produção de verão, a partir de 95, faz 10 anos, vai fazer 11 anos agora que conseguimos encaixar bem. Tá? E foi uma das formas também de
de sair um pouco da sazonalidade, tentar pagar os custos fixos nossos na baixa temporada. Quem trabalha com produtos sazonais conhece bem o significado da palavra planejamento. Na época de vacas gordas, temos que guardar todos os recursos extras que entram para poder manter essa baixa estação. Tá? Porque o nosso quadro de funcionários, a nossa empresa em si não diminui o quadro de funcionário. Fica o ano inteiro com o mesmo quadro, para poder atender a demanda depois. Bom, continua com a gente aqui o Vlamir Belo, do Sebrae São Paulo, mas também participa da conversa a empresária Vanessa Carmona, da Mulata Brasil, uma fábrica de biquínis. Vanessa, não tem biquíni de inverno, né, que eu saiba. Como é que vocês fazem? E qual é o jogo para enfrentar a gente produz a baixa? biquíni o ano inteiro. A gente faz biquíni, sempre está lançando, tem as promoções. E no inverno a gente tenta agregar produtos para manter os custos. A gente também não diminui o quadro de funcionários. Que tipo de produto você agrega? Agrego algumas roupas de ginástica, algumas roupas dia a dia, a gente acessórios, tenta complementar com isso, para suprir, porque não posso também diminuir o número de funcionários para poder atender a demanda do fim do ano. Senão, no fim do ano, você vai ter que contratar todo mundo de novo e aí Eu sempre treinar, contrato. Você aumenta. Aumenta. Mas uma base média você Tem que faz. ter. E realmente o planejamento é fundamental? Fundamental. Agora, Vlamir, como é que se enfrenta o período de queda de vendas? Cada caso é um caso? Cada negócio tem sua sazonalidade. Mais patente é quem trabalha quase que diretamente com o clima ou localização geográfica. Cidade de praia, cidade de montanha, né? Então isso envolve todo o negócio, desde hotéis até comércio local. Como enfrentar isso? Primeiro, planejamento de gestão. O que é isso? Eu costumo dizer o seguinte, todo segmento tem o seu Natal. Qual é o Natal do biquíni? No verão. Qual é o Natal lá na montanha, no inverno? É você pegar esses períodos de alta e ter um planejamento financeiro de maneira que os períodos de alta possam te sustentar no período de baixa. Né? Então, não faturou, lucrou mais, bota dinheiro no bolso, vai pra erro casa. comum de pequena e microempresa, primeiro é assim, ele retira todo mês. Ele tem lucro, vai lá e retira todo mês. E erro comum é também, ele tem o quê? A mesma conta pessoal, é a conta da empresa, né? Então, são erros crassos que a gente percebe. Primeiro, gestão do negócio. Depois, diversificar, como a Vanessa bem colocou, né, já que eu não tenho demanda para aquele período, diversificar. E depois, o que é mais atual, mais contemporâneo, é assim, hoje já não é mais assim, eu estou aqui nesse local, se você quiser, vem aqui, nesse horário das 8 às 18. É onde o cliente quer, como ele quiser e da maneira que ele quiser. Então, alguns, por exemplo, veículos, própria mídia hoje fala o seguinte, você tem uma assinatura móvel, por exemplo, de um jornal. Compra jornal. Eu levo para você onde você quiser. O supermercado já entendeu isso e fala, eu entrego também para você. Tem supermercado até que vai buscar o cliente em casa. Exatamente. Então, vai depender da minha estratégia, dos meus recursos e da minha rede de distribuição, por exemplo. E como é que a pequena microempresa pode resolver isso? Através de um site, por exemplo. Um site eu posso ter pedidos no Nordeste, por exemplo, onde esse problema climático não é tão patente como no Sul ou Sudeste. E eu posso, então, gerar pedidos através disso. Né? Vanessa, quanto tempo você está no ramo? Há 9 anos. O que é que você aprendeu nessa coisa de lidar com algo que é tão sazonal assim quanto o biquíni nesse tempo? Desde o começo você já tinha essa estratégia de enfrentar o período de baixa com essas alternativas? No começo a gente tinha essa ideia, mas assim, com o passar dos anos você vai vendo quais são os produtos que vale mais a pena você apostar e você está agregando. Claro que tem umas horas que você dá uns tiros assim que não são certeiros, mas você tenta ver a cada ano se aprender e principalmente isso de planejar. Porque de 2 anos para cá eu aprendi que se eu tivesse uma produção o ano inteiro, eu diminuiria os custos com hora extra, com contratação, com uma série de coisas. Quer dizer, na baixa temporada você já começa a produzir coisas que vai vender na alta. Eu já começo a produzir agora, mesmo em janeiro, para o próximo verão. Quer dizer, a moral da história então é mais ou menos que, seja qual for o seu negócio, vale a pena você ver
Que sazonalidade você tem? Quer dizer, que onda, que curva de sobe e desce que Exatamente. existe? Ninguém vende linearmente, ou seja, né, todo mês eu vou vender aquilo. Né? Os períodos, eles são irregulares mesmo. Eu preciso ter essa média, saber apurar resultado num período. Então, o ideal é ele ver durante um período de 12 meses uma sugestão, né? Quais são os períodos que ele vende mais, vende menos. E o que é importante ressaltar é que ele não deve também só se preparar para períodos de baixa, mas períodos de alta. Mas a pergunta é, mas e no seu negócio, né? Lá na sua localidade, na sua região, você se prepara, você planeja também isso? Porque o cliente também muda. Você pode, através de um simples cadastro, por exemplo, identificar oportunidades. Por exemplo, tem gente que gosta de ir para a montanha no verão. Né? Consegue preços melhores e não tem muita gente. Exatamente. Tem gente que gosta de ir para a praia no inverno. A questão é achar onde está essa pessoa. Exatamente. E oferecer o que ela Hoje, né, tem gente que não é obrigado a tirar férias em janeiro, não tem filho e não gosta. É alta temporada, é tudo mais caro, tudo mais cheio. Então, é você identificar essas oportunidades no mercado. E isso o empresário pode buscar através de um cadastro de cliente, ele começar a entender melhor quem é o seu cliente. Ok, obrigado, Vlamir, obrigado, Vanessa. E agora anote aí os principais pontos da nossa conversa. As vendas não são lineares, todo negócio tem algum tipo de sazonalidade. É preciso planejar o ano inteiro para que o período de alta temporada possa cobrir o período de baixa. A diversificação pode ajudar a enfrentar o problema. Baixa e também para os de alta, para garantir sempre o atendimento de qualidade. Você viu que para enfrentar a sazonalidade é preciso fazer um bom planejamento. E para planejar é necessário estabelecer metas. Então anote mais este verbete no seu dicionário de empreendedor. Meu nome é Alberto, tenho uma copiadora e gostaria de saber o que é meta. Para entendermos o conceito de metas, precisamos responder uma simples pergunta: onde eu quero chegar? É a partir desta resposta que poderemos definir o caminho para alcançar os resultados almejados. Por exemplo, uma loja de serviços de copiagem pode ter uma meta de longo prazo: abrir mais 2 lojas nos próximos 5 anos. O importante é ter clareza do que se quer alcançar e colocar um prazo para que isso aconteça. Os assuntos tratados aqui no Negócios e Soluções podem ser encontrados também no site do Sebrae São Paulo. O endereço é www.sebraesp.com.br. Nós voltamos depois do intervalo. Em qualquer área é preciso ter bons contatos e a consultora Sandra Chamas tem dicas de como manter essa rede de relacionamentos no mundo empresarial. Para ficarmos no circuito, é preciso construir uma rede de amizades e relacionamentos, onde podemos ajudar e ser ajudados. Mesmo com amigos, precisamos tomar alguns cuidados para não sermos inconvenientes. Existem algumas regrinhas que são básicas, como, por exemplo, manter a lista sempre atualizada. Isto é fundamental. Coloque uma opção para as pessoas que não querem mais receber informativos. Se a pessoa pedir para não receber mais nossos e-mails, devemos tirá-la da lista na hora. Os informativos devem ser curtos e objetivos. Podemos selecionar os assuntos e as pessoas para não nos tornarmos repetitivos. Quando enviamos um convite ou uma promoção por e-mail, podemos mandar com antecedência e na véspera do evento enviamos um lembrete breve e simpático para garantir a presença. As redes de relacionamento são onde abrimos possibilidades de negócios, dando e recebendo informações. Elas são uma ferramenta poderosa para o sucesso de um empreendimento, desde que sejam usadas com bom senso e criatividade. Nas grandes cidades, as pessoas estão trocando as festas em bares e restaurantes por festas em casa. E isso acabou movimentando um mercado que cresce a cada dia. Pressa, congestionamento, agitação.
Um relógio que não para. Nestes tempos de correria, nada melhor do que receber os amigos no conforto do lar e poder contar com o serviço de empresas que organizam a festa dentro da casa dos clientes. Primeiro, comodidade. Porque eu acho que, às vezes, em festa, se você, nesse caso, eu sou aniversariante, eu tenho que dar atenção para todo mundo. Se eu faço a festa, eu perco isso. O dono desta empresa especializada em festas em domicílio começou com uma pizzaria tradicional. Depois de 6 anos, percebeu que um novo mercado estava surgindo. O que a gente tem percebido que acontece? O marido trabalha fora, a mulher trabalha fora, os filhos estudam, então não tem tempo nem de preparar, nem de fazer. Então a facilidade que a gente faz de vir para a festa, montar, fazer, servir um bom serviço, um bom produto, e depois vai embora, deixa tudo limpinho. Quem esteve nessa festa depois chama a gente porque gostou desse serviço, isso que é importante. Na sede da empresa, os ingredientes são preparados, selecionados e depois embalados. Tudo separado em ordem e conferido, é só levar até o local da festa. Parece simples, não? Mas a primeira experiência não deu lá muito certo. E assim, nós fomos, na realidade, desenvolvendo o sistema que a gente estava aprendendo e superando as dificuldades que nós encontrávamos. A primeira vez as pizzas estavam muito ressecadas. E aí nós resolvemos que para a pizza não ressecar, ela devia ter sido guardada num saco. Aí nós já fizemos. Apesar do desastre, e hoje organiza em média até 15 festas por final de semana. Eu tenho um cadastro de aproximadamente 180 pessoas em que a gente chama para a festa. E eu tenho os funcionários internos que trabalham na cozinha, na preparação e na elaboração, são 8 pessoas. A equipe da empresa é treinada para atender os convidados como se estivesse em uma pizzaria. Oferece as opções do cardápio, anota os pedidos e leva a pizza, recém-saída do forno, direto para o prato. Eu gostei porque eu acho isso bastante prático. Ela já havia feito uma, não é? E a gente fica mais à vontade, mais tranquila e sabe que tudo vai correr bem. E a empresa começou fruto, de certa forma, de um erro, né? Porque aos 17 anos eu resolvi trabalhar lá na empresa dos meus pais, que era uma distribuidora de venda direta. Então eu resolvi vender chocolates através da venda domiciliar, da venda porta a porta. No nosso catálogo tinha um produto de um ovo de Páscoa de 50 gramas, e na hora que, quando nós pegamos todos os pedidos, umas semanas da Páscoa para passar para o fabricante, eu percebi que ele não tinha ovo de 50 gramas. Foi realmente um equívoco da minha parte. E então eu tinha vendido 2.000 ovinhos de 50 gramas e não podia falhar. Quer dizer, eu havia empenhado a minha palavra com uma série de revendedoras, que por sinal tinha empenhado a palavra dela com uma série de clientes, e eu resolvi então me virar para fazer esses ovos. Conheci uma senhora chamada Cleusa, que falou: olha, filho, compra aí o chocolate, as embalagens, as formas, e vamos lá para minha casa que em 1 ou 2 dias a gente faz isso daí, e aí você vai poder atender seus clientes. Fiz 18 anos na sequência, ganhei um fusquinha, comecei a fazer o chocolate, entregar de padaria em padaria, já recebi o dinheiro na hora. Por que padaria? Porque eu não tinha dinheiro para fazer um grande giro, então eu tinha que comprar o chocolate, fazer o bombom, vender, pegar o dinheiro, comprar o chocolate. A gente literalmente vendia o almoço para pagar a janta, não tinha jeito, né? E foi aí que nós fomos realmente crescendo, atendendo alguns atacados, alguns supermercados, e depois de alguns anos a gente viu que não estava valendo a pena fazer negócio com empresas muito maiores do que nós, porque eles impunham todas as condições, a gente não tinha nenhum poder de negociação. Voltamos a atender as revendedoras e depois de alguns anos nós optamos pelo sistema de franquia. Estamos construindo uma nova unidade industrial de 17 mil metros, porque nós temos no nosso planejamento estratégico ter 1.000 lotes até 2010.
Alexandre Tadeu da Costa iniciou sua vida de empreendedor aos 17 anos com a Cacau Show. O patrimônio eram $500 e um Fusca branco. E com isso, Alexandre transformou sua ideia numa grande empresa, que recentemente inaugurou uma nova fábrica para aumentar ainda mais a capacidade de produção. A Cacau Show tem hoje 248 lojas espalhadas pelo país e já produz 4.000 toneladas de chocolate por ano. O Negócio Soluções fica por aqui. Se você tiver algum assunto que queira ver tratado no programa, mande sua sugestão pelo portal do Sebrae São Paulo. O endereço é www.sebraesp.com.br. Lá você também encontra todas as informações sobre o programa e os assuntos tratados aqui. Nós voltamos na próxima semana para falar de layout de lojas. Até lá!